Salve, tá começando mais um SamuCast, esse podcast que você aprendeu a amar ou odiar, nunca se sabe, o importante é você estar aqui. Hoje a gente tem uma participação muito especial do Ulisses, da South Band, que Deus a tenha, e da Amen Júnior. Estamos sentindo uma garota de 13 anos que está conhecendo o Justin Bieber em 2010, mas tudo bem, vamos tentar conduzir isso da forma mais semi-profissional possível. A gente geralmente faz o podcast com esquema de conversa e tal, não é bem esse esquema de entrevista. Só que devido às condições, né, que a gente tá vivendo e tal, a gente resolveu fazer dessa forma. Acho que a primeira pergunta é meio que pra contextualizar a galera e tal, dizer um pouco também sobre quem você é, perguntar se, tipo, essa coisa da música na sua vida e essa coisa das influências, de tocar guitarra, de cantar, e esse estilo meio diferente, né, que a galera identifica na hora. Essa coisa, assim, vem desde sempre ou vem dos seus pais, ou é, tipo, um gosto pessoal mesmo, que você aprendeu a gostar depois e tal? Ou algo do tipo? Cara, eu acho que vem de tudo, né? Não sou um cara que foi criado num ambiente musical, onde o meu pai é o Fábio Júnior, e por isso que a banda chama Amen Júnior, que é o filho do Fábio Júnior. Mas eu acho que o ambiente que eu fui criado, meu pai queria que eu fosse advogado, mostrei bastante ele, porque eu não tenho nada a ver com advogado, mas sim, fui criado num ambiente de igreja, sempre com muitas pessoas tocando violão e cantando no louvor da igreja local, sempre igrejas pequenas, Cristã Evangélica da Aliança, Batista, sempre nesse ambiente, mas nunca tive nenhuma vocação para cantar, porque sempre fui terrível. E aí, aos 17 anos, tive uma experiência com Deus muito louca, em que eu orei pedindo para eu fazer alguma coisa na igreja, porque eu não aguentava mais esquentar banco. Eu sentia esse ímpeto de fazer alguma coisa na igreja, me envolver de alguma coisa, e não queria, sei lá, ser do teatro, da dança, ou sei lá, essas paradas. Falei, Deus, me dá um talento que eu não tenho ainda, por favor. E aí, não sei se foi coincidência com o período da puberdade, mas uns 2 dias depois eu acordei com a voz totalmente diferente, e comecei a cantar, e comecei a tocar violão. Comecei com 17 anos, foi quando eu ganhei meu primeiro violão, junto com alguns CDs do Hillsong United. Modern Life e Look to You, especificamente, foram CDs que mudaram a minha vida completamente. Desde então, entrei no cifras.com e fui aprendendo, só o Ré, Mi menor, Dó. E é o que eu toco até hoje. Eu toco de formas diferentes. Não que eu seja um exímio tocador, um músico tipo um Matheus Assato da vida ou qualquer cara desse. Eu só sei fazer o que eu crio mesmo, assim. E olhe lá, de vez em quando eu costumo errar a coisa que eu mesmo criei. Então, acho interessante que você falou que no início você foi criado mais com músicas congregacionais e tal, né? Com músicas da igreja. E a gente vê isso, a diferença, por exemplo, na South Band, né? Que eram muito mais músicas congregacionais, músicas pra igreja e tal. E a gente vê isso no Amen Júnior, que é um contexto um pouco mais diferente. Como é que é isso pra você, essa separação e tal, entre a música secular e a música congregacional ou algo assim? Esse tema é muito louco. Talvez o podcast inteiro seja sobre ele. Eu acho que congregacional é uma coisa que nunca me pegou, porque até que mesmo com a South Band, você mencionou que a South Band é congregacional. Agora a South Band é congregacional por causa do Amen Júnior, mas quando a South Band era South Band, ela não era congregacional. É diferente. Era diferente. Sempre foi diferente. Sempre estava tentando empurrar os limites da coisa. South Band, a missão sempre foi de fazer uma diferença no cenário, dizer, cara, dá pra gente fazer música de uma forma nova, de uma forma mais sincera, de uma forma menos plastificada, que é o que o mercado do gospel dita, e a gente se levantou como South Band para dizer isso. E eu acho que a gente deu o recado. Acho que a gente cumpriu nossa missão, cumpriu nosso propósito. Se a gente continuasse fazendo, a gente seria aqueles velhos que se aproveitam do passado, assim, tá tocando Somos Um até hoje. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Sobre essa questão de música secular e música gospel, eu acho que a gente pode dissertar bastante sobre esse assunto. Quem criou esse termo música gospel dificilmente foi Deus e dificilmente foi Jesus. Então é um termo, para mim, mercadológico. Porque se você parar para pensar, o que é música gospel? Música gospel é a música que é escrita por quem é cristão. Quantos e quantos artistas são cristãos e não necessariamente fazem música gospel? E quantos artistas fazem música gospel
ou faziam música gospel e depois a gente acabou descobrindo que de cristão mesmo o cara não tinha nada. Outro argumento é de que música gospel é a música que fala de Deus. Quantas e quantas músicas gospel não falam de Deus? Simplesmente falam da varoa, do varão, ou simplesmente falam da sua vitória, ou simplesmente falam de como você vai vencer na vida. É praticamente uma música coaching, não tem Deus em nenhum momento da música, mas são música gospel, são legítimas e aquela pessoa é totalmente validada. E a mesma coisa existe no outro cenário. Quantas e quantas músicas não gospel falam de Deus de uma forma muito legal, muito relevante e muito legítima também, que você fala, pô, esse cara tá falando de Deus e tá massa. E quando se fala de arte, a gente já pode ir para um papo mais profundo, assim, tipo, caramba, a expressão artística reflete uma característica em que a gente se assemelha ao Criador. Nós somos feitos imagem e semelhança dele. E ele foi a pessoa que criou o universo dentro dele e depois ele pegou e criou aquilo, veio para fora. Então, o universo primeiro nasceu nele e ele disse e aquilo se materializou. Isso é uma característica igual a todo artista, todo mundo que cria alguma coisa. Primeiro você cria isso dentro de você e com as suas próprias mãos você materializa aquilo no mundo físico de alguma forma, seja numa música, num poema. A gente vê muita diferença do primeiro álbum do Amém Júnior, né? Que é o Sonhar e Viver. Sonhar e Viver, né? Do EP que vocês lançaram, né? Isso é interessante. Eu vou jogar uma bomba exclusiva aqui pro seu podcast. Que isso? Que isso? Oh, não, pera. Exclusivo. Bota exclusivo na tela aí, que eu vou revelar uma bombaça. O primeiro CD do Amém Júnior é um CD da Souls Band, na verdade. Ele foi gravado como Souls Band, né? E aí rolou toda essa parada da mudança, do fim do Souls Band, porque a sonoridade do Sonhar e Viver, ela não é tão Souls Band assim. Então não faz sentido a gente chamar isso de Souls Band. Como que a gente vai tocar Somos Um e Nunca Me Deixe Parar no mesmo show? Não tem como, não faz sentido, não dá pra ser a mesma banda. Qual que é a música que você escreveu que você considera melhor até hoje? A minha preferida é do Sonhar e Viver Ainda, é Mar de Esperança, que eu acho fantástica. Cara, isso é muito louco, porque eu não quero filosofar demais, mas os nossos gostos, eles mudam com o tempo, né? Uma coisa que eu posso te dar certeza é que a minha favorita é sempre a próxima. E eu acho que vale até, de repente, você estava como pauta aí da entrevista, de repente é até legal a gente falar um pouco sobre a música nova. Lembrando que esse vídeo que você tá vendo são só highlights. Esse foi bom, tá? Só, se liga. Ó a qualidade. Qualidade! A conversa com o Ulisses foi muito legal, tipo, rendeu muito tempo. Se inscreve aqui no canal da Rede Já. Segue a Geração de Samuel no Instagram. Segue o Ulisses também. Segue o Ulisses, cara. Segue o Ulisses no Instagram. Segue o Amém Júnior no Instagram. Escuta Amém Júnior. A gente tá com um grupo no Telegram muito bacana, que a gente tá compartilhando vários drops, inclusive algumas cenas que não foram nem pro podcast, nem pro vídeo, a gente tá liberando lá. Então, seja membro lá. Inclusive, ontem eu postei um material incrível. Grupo do Telegram, que é esse link aqui. O grupo, quem mais tem? Ouve o Scalene, mano. Ouve o Scalene, é muito bom. Ouve o Amém Júnior no Spotify, nas plataformas aí. Não tem o Sonhar e Viver no Spotify. Já vou avisando isso aqui. Mas tem no YouTube, tem no Deezer, tem no iTunes, tem onde você quiser, entendeu? Se passar na casa da sua mãe tá tocando de noite. Caraca, isso ficou meio ofensivo.